Bem, como é que vocês estão? Que alegria! Muito bem, agora sim, estamos no ar e estamos também com a iluminação, o nosso filtro, tudo aqui funcionando adequadamente. Muito bem, Douglas, MK, a Rose, sejam todos bem-vindos, Eduardo. Como é que vocês estão? Primeira live aqui no Brasil, né? Olha só, depois que eu cheguei, muito bacana, tô super feliz e nós vamos falar hoje sobre um assunto que interessa para todo mundo, que é exatamente como é que a gente vai vender alguma coisa. Mas antes de vender alguma coisa, a gente se vende. Boa noite, Nath. Boa noite, Rafa. Sejam todos bem-vindos. Estou super feliz com a entrada de vocês, Marcos. Muito bem. Então vamos lá. Vamos elevar aqui o número, né, de participantes. Vocês sabem, quem é meu seguidor raiz sabe que este canal é novo. Então ele ainda tem uma movimentação pequena. Eu acabei anunciando em todos os canais, mas vamos lá, vamos ver se a gente consegue trazer mais pessoas para cá. Boa noite, Keila. Feliz por você estar aqui com a gente também. Bem, eu separei um roteiro aqui para vocês, para que a gente possa conversar. A ideia é trazer, né, a novidade para vocês e também trazer um pouco de conteúdo. Só que tem um detalhe. O Conversa de Boteco, ele não é, de repente, uma conversa que dura aí 1 hora, porque a gente sabe que o tempo de todo mundo está muito corrido e a concorrência é muito grande, tem muita coisa para assistir. Oi, Bruno. Oi, Marcos. Acho que eu já cumprimentei vocês. Muito bem. Então, a ideia hoje é eu contar para vocês sobre a reestreia, né, do Conversa de Boteco. Conversa de Boteco é um projeto que surgiu quando eu me mudei para Portugal, em que eu convidava pessoas para participar. Não vai ser diferente nessa segunda edição. O que muda é o formato, é o lugar, e aí a gente vai tentar fazer de uma maneira mais pocket, menorzinha, justamente porque acaba ficando 1 hora, ficando às vezes um pouco cansativo. Tudo vai depender da dinâmica que nós vamos ter. Então eu vou pedir para vocês o seguinte, aqui embaixo tem um símbolo, né, de interrogação e que vocês podem deixar perguntas. Então eu vou falar aqui sobre algum assunto, vou pedir para vocês deixarem perguntas, até porque eu vou fazer um teste, né, na live de hoje, incluindo um conteúdo na própria tela. Então, acho que vai ser bem legal para que a gente possa interagir e para que vocês também possam, de repente, printar a tela, pegar alguma informação que vocês queiram e, além disso, também compartilhar, né, nos stories de vocês. Saibam que, em questão de marca pessoal, todas as vezes que a gente se apresenta no nosso perfil consumindo um conteúdo, isso acaba contando de forma positiva também pra gente. Olha só, Rogério, aqui eu não sei o nome, mas é Aerogui, deve ser Gui, Fran, a Tia Luta aqui, olha só, seja bem-vinda, boa noite, Ricardo, Crispim, o Bruno já conversei, muito bem. Então aproveitem aí, pega esse aviãozinho, manda para os contatos de vocês, vamos fazer com que esse conteúdo chegue no maior número de pessoas. Então eu abro, né, aqui com o primeiro tópico, vou colocar aqui na tela para vocês. Olha só que incrível! E deixa eu fechar aqui os comentários por enquanto. Só para que vocês consigam ver a tela, tá? Daqui a pouquinho eu abro os comentários novamente. Então, olha só. Primeiro ponto, né, de quando a gente fala que a gente precisa se vender antes dos nossos produtos e serviços, vem baseado nessa sigla Human to Human. Por quê? Nós já ouvimos por muito tempo falar do business to business, do business to consumer. O que é isso? Empresas fazendo negócios com outras empresas ou empresas fazendo negócios com o seu consumidor direto.
Porém, as redes sociais, elas tiveram, assim, um boom, né, já há algum tempo, e não diferente agora, e até de uma maneira mais acelerada depois do Covid. E isso daí acabou trazendo uma necessidade de ampliar a confiança nas relações. Isso é algo que já vem acontecendo e, na realidade, arrisco a dizer que talvez seja um dos fatores que sempre existiu em termos de negociação e em termos de venda, porém não tinha um foco como nós vemos hoje, não tinha um nome específico. Então, esse material, né, que eu preparei para trazer aqui para vocês, ele acaba trazendo essa sigla, esse nome, para que a gente possa não só usar no dia a dia, mas também entender o que tem por trás dele. Olha só o que ele trata, né? Cuidar para que o relacionamento tenha um rosto, um dono, uma voz que se apropria da marca e a torna próxima o suficiente para dar ao outro credibilidade. Então imaginem que quando você, tendo uma empresa sua ou negociando em nome da empresa que você trabalha, você vai entrar em contato com uma outra pessoa, e antigamente era visto muito mais do ponto de vista de um CNPJ, né? A empresa X negociando com a empresa Y. E esse contato, muitas vezes, ele não era valorizado. E hoje é necessário que, hoje por conta dos estudos e dos nomes, tá? Mas como eu falei para vocês, eu acho que isso já é muito antigo até. Mas a presença que tem isso hoje no mercado de trabalho traz para gente algo de muito importante, que é justamente que a gente possa se conectar com a outra pessoa, criar um relacionamento, principalmente de confiança, que é o que nós vemos aqui, para que esse relacionamento ele tenha realmente uma voz. Quem é que fala em relação àquela empresa? Quem é que traz informações em relação àquela empresa? Então, quando existe este relacionamento de uma forma mais estreita, com uma continuidade, não simplesmente numa única ocasião, esse relacionamento acaba trazendo mais oportunidades de negócio. Eu quero saber aqui, eu vou abrir os comentários. Quero saber aqui o que é que vocês pensam a respeito disso. Olá, Keila, olha só, falando um oizinho aí para vocês. O que é que vocês pensam a respeito desse primeiro conceito? Me contem aí, se vocês já tinham ouvido ou não. Oi, Tiago. Escrevam aí no chat para mim. Enquanto isso, eu vou trocar de tela, porque tem aqui o ponto 2 que eu quero falar com vocês, né? E para que dê tempo da gente falar tudo dentro desse time que nós temos, é importante que a gente siga aqui nosso cronograma. Oi, Nath, boa noite. Olha só, a Nath falando aqui que é fundamental. A Natália falando que nunca tinha ouvido falar esse termo. O Tiago disse que o som estava baixo, né? Para repetir a pergunta, Tiago, deixa eu aumentar aqui. Meu volume está no máximo. Perguntei para vocês se vocês já têm, né, conhecimento desse termo, né? Se você já tinha ouvido falar alguma vez. Aí o pessoal está comentando aqui de quem colocou a resposta que não conhecia, né? E que acha fundamental esse relacionamento. O human to human. Deixa aqui a opinião de vocês. Enquanto eu troco a tela, vai ficar aberto aqui. Se mais alguém escrever alguma coisa, eu já leio. Vamos trocar aqui a nossa telinha para eu pegar aqui o ponto 2 da nossa conversa. Muito bem. Oi, Duda. Olha lá, o Thiago também colocou que nunca ouviu. Muito bem. Eu vi que entrou uma pergunta aqui, já eu falo sobre as respostas depois que eu olhar aqui junto com vocês, tá? Deixa eu só fechar os comentários de novo para que vocês possam acompanhar aqui a tela. Muito bem, gente. O primeiro tema, ele fala, né, sobre o human to human, que acaba desembocando no segundo automaticamente. Tanto eu quanto a Keila, da Flyer Bee, né, que leciona comigo no Senac, que está aqui assistindo a gente,
nós falamos muito sobre a questão da humanização. Então, é muito necessário que a gente consiga olhar o lado humano das coisas, até porque as empresas elas têm capacidade de copiar absolutamente tudo, tudo de um produto, tudo de um serviço, mas tem um detalhe que ninguém consegue copiar de ninguém, é você. Né? Você é único, eu sou única, né? E todos vocês que estão aqui são únicos e não há como nenhum concorrente copiar isso. E a humanização, ela tem sido muito abordada dentro das redes sociais, principalmente porque parece que tem processos que são muito mecanizados, muito automatizados, ficam muito robotizados. E aí eu também trago isso para o meu universo como pesquisadora, né? Na área de comunicação, em que eu sempre brinco até nos cursos, né? Olha, gente, vamos pegar um lema aqui, show padrãozinho. Vamos tirar essa questão do padrão, né, da padronização de que todas as comunicações precisam ser iguais. Na realidade, nada precisa ser igual a nada, até porque quando a gente acaba ficando muito próximo, né, do que é o outro, a gente acaba perdendo a nossa autenticidade. E hoje tem, assim, inúmeros posts, artigos e profissionais falando da importância de ser autêntico. Vamos ler o que eu trouxe aqui para vocês em relação ao tópico 2. É por meio da humanização dos negócios que a empatia encontra brechas para que a empresa consiga se aproximar o suficiente do seu comprador ideal, a ponto dele se decidir por ela. Então, o que a gente tenta fazer com essa proximidade é realmente mostrar quem está por trás do negócio, do CNPJ, de um logo. É mostrar que existem pessoas que estão ali e que essas pessoas são capazes de cuidar daquilo que você quer contratar. E por conta disso, os clientes acabam decidindo pela compra. Por isso que o tema da live, nas postagens que eu fiz, é: primeiro venda você. Depois você vende o produto ou serviço. Porque o produto e o serviço, basta entrar no Google, basta entrar em qualquer buscador que você acha, né? Agora, quem é que está por trás, a sua autenticidade, o seu protagonismo, o seu jeito de gerenciar o seu negócio, de gerenciar a sua equipe, de se comunicar com essas pessoas, este não, este é seu. E por isso que é tão importante essa ligação entre uma pessoa e outra. Deixa eu ver o que tem aqui de pergunta para de repente a gente não perder o fio da meada. Aqui era uma das pessoas, né, testando a caixinha, então ok, muito bem, então não temos pergunta. Coloque aqui perguntas nesse ponto de interrogação que tem aqui embaixo, para que eu possa ir respondendo para vocês, tá bom? Então deixa eu abrir aqui os comentários e vamos ver aqui que o pessoal tá falando. Sejam bem-vindos aí aos que entraram, né? Depois eu estava com os comentários fechados para que vocês pudessem visualizar a tela, até porque algumas pessoas mandaram aqui mensagem dizendo que iam printar a tela para encaminhar, né, para algumas pessoas ou até postar. Então, fica muito melhor quando não tem, né, esse monte de palavrazinhas, uma sobreposta à outra. Muito bem, então olha só quanto coração. Deixa eu trocar aqui a tela então, gente. Vamos para o item 3. Se a gente chegar aqui pelo menos 20 pessoas, ó, eu posto esse resumo para vocês. O que é que vocês acham? Olá, a Natália colocou aqui. O que é que você acha? Não, você acha que o feed tem também que ser humanizado? Sim, Nath. A Nath foi uma aluna minha, né, uma cliente minha, e eu também sou cliente dela, e acho que a nossa relação mostra muito essa questão da humanização, né? Nós nos conhecemos por intermédio de uma pessoa em comum e também por conta dos nossos trabalhos. Então, se não houvesse talvez esse contato pessoal, né, essa questão de conversar e entender o que a Natália precisava, ela entender com o que é que eu trabalhava e depois inverteu, né, porque ela é consultora de imagens e também tem um e-commerce de roupas femininas.
Depois eu me tornei cliente dela, já conhecendo o estilo, o jeito, o atendimento. Então, isso tudo faz com que a gente tenha uma proximidade. Então, é muito fácil alguém chegar para mim, né, e falar: você conhece alguém que trabalha com consultoria de imagem ou que vende roupa? Sim, conheço. E aí também depende de onde é que a pessoa está, enfim, conheço. E aí eu tenho como indicá-la, até porque eu não comprei de um CNPJ, eu comprei dela, conversei com ela, tenho essa proximidade. E aí respondendo, né, o que a Natália perguntou em relação ao perfil, se a gente for olhar exclusivamente para a questão das redes sociais, ela também precisa ser humanizada, até porque ninguém gosta de ficar olhando ali, e eu já fiz isso, tá? Eu gosto sempre de contar aí meus acertos e meus erros. Quem tá comigo já conhece um pouco disso. De ter ali um perfil todo perfeitinho, né? Cheio de mosaicos, tudo perfeito, tudo combinando. Só que ele não conversava com as pessoas. Na realidade, isso é um dos grandes motivos de eu ter feito essa troca também, né? E eu ouvi muito isso de algumas pessoas, em particular de uma grande amiga chamada Marcela. Não vi se ela entrou, mas é capaz dela assistir. E ela disse assim para mim há pouco tempo atrás, umas 2 semanas mais ou menos, porque o perfil vai fazer um mês. Eu já leio aqui, tá? E já falo oi para todo mundo que entrou. E a Marcela disse assim pra mim: Kelly, eu gostei muito do seu perfil novo, mas não é porque ele tá mais bonito ou menos bonito, é porque eu consigo te enxergar dentro dele. Tem ali a sua história, tem ali o jeito que você conversa, tem ali você. Então isso daí acabou me animando muito, e isso é questão de humanização, né? A gente acaba ensinando técnicas quando a gente não está falando da parte de comunicação mais no digital, a gente acaba falando sobre colocar um pouquinho de quem é você. Então, às vezes, mostrar um momento seu, mostrar um bastidor, mostrar ali você atendendo algum cliente, mostrar você ali cansado e falando, tipo, hoje eu não vou fazer absolutamente nada. Então, é muito importante que essa humanização ela se estenda para um processo corporativo de negócios como um todo, Nath. Deixa eu falar aqui um oi ao André, a Ariane, o Júnior, JS Consultoria, Valéria, Gu, a Natália falando acho uma boa, a Pérola, seja bem-vinda, Pérola, saudade de você. Vários alunos aqui, né, assistindo a live. A Ana, oi Ana. Então, muito bem, se vocês quiserem deixar mais perguntas aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou fechar os comentários agora, para que eu consiga mostrar para vocês a tela, tá? Então, já já eu abro novamente e a gente conversa mais. Vamos lá. Terceiro ponto dessa nossa live de estreia do Conversa de Boteco, que é uma conversa descontraída, para que a gente possa falar sobre o mercado de trabalho, falar sobre a questão do desenvolvimento humano de uma maneira suave, tranquila, para não ficar parecendo ali um bate-papo pesado, né? Aquela coisa de parecendo uma aula. Não, é um bate-papo mesmo, por isso pode pôr o dedinho aí, ó, como diz o Thiago Leifert, ó, tendinite no coraçãozinho, e eu já falo com vocês nos comentários, tá? Então, olha só, venda-se primeiro. Este é o grande, acho que, tema, né? E foi o nome que eu coloquei na divulgação da live. Porque eu não consigo que ninguém compre nada de mim se não gerar confiança, gente. A gente sabe que uma relação de negócio, seja para comprar algo de R$ 5 ou que seja para comprar um negócio de milhões de reais, ela precisa ter uma credibilidade, uma confiança. Então, aqui dentro do resumo que eu preparei para vocês, diz o seguinte: depois que gerar uma relação de confiança, terá maiores chances de vender seus produtos e serviços. E aí eu faço uma provocação: quem é você na fila da reputação? Eu já fiz um post falando sobre isso. Quem é você na fila do pão? O que é que você vai mostrar de você dentro do seu perfil, numa reunião, numa videochamada, numa reunião online, que vai te diferenciar do outro, que vai gerar uma confiança a ponto do outro falar: tem alguma coisa de especial aí neste ser.
E aí tem algo assim que às vezes os alunos falam, ai, mas eu fico muito nervoso, eu não consigo fazer live, eu não consigo fazer alguma coisa na rede social, que é um local onde a gente tem, neste momento, para se mostrar mais. E aí eu costumo brincar com as pessoas, né? Entre eu e o celular, e mais as outras pessoas, existe um botão escrito ali, ó, enviar. É provocação. Vocês sabem que é o meu jeitão assim de falar, é bruto, mas é com carinho, como diz a Isa. Eu tenho ali uma questão importante para pensar, porque se eu tô gravando, né, a não ser aqui no ao vivo, que não tem como, se eu errar, se eu pensar, se eu esquecer uma palavra, que isso tem acontecido numa proporção absurda depois do Covid, quem tem me acompanhado sabe, qualquer coisa que acontecer é agora. Mas antes de chegar no ao vivo, a gente tem a oportunidade de treinar. E sou eu, deixa eu pegar aqui o outro celular, sou eu e o meu celular aqui, eu filmando comigo mesma. E eu posso filmar 40 vezes, 2 vezes, 100 vezes e escolher qual foi a melhor versão. Só que antes de enviar, sou eu e o celular, e eu não preciso ter medo do meu celular, eu não preciso ter medo de estar comigo. E é por isso que eu falo muito sobre o enfrentamento que a gente tem. O grande motivo da maior parte das pessoas não se comunicarem bem é o que ela traz por trás da câmera, não é ela. É o que está aqui no coração, é o que está na mente, é o medo de se expor, é o medo de que alguém perceba alguma coisa que você está vivendo que não está muito bem resolvido. Porque todas as vezes que a gente tem um ponto que não está bem resolvido, o que é que acontece? A gente fica inseguro, a gente fica sem autoconfiança, a gente fica sem autoestima. E como é que a gente vai dar a cara a tapa? Não é? Então a gente precisa ter um enfrentamento anterior que começa com a questão do autoconhecimento. Até vocês já devem ter me ouvido falar sobre isso por conta do método autoral que eu tenho, né? Do método Express, que ele realmente, depois de 16 anos acompanhando pessoas nas faculdades, fazendo consultorias, eu fui percebendo que o ponto crucial não era a pessoa falar. Porque muitas pessoas falam. Pega uma sala de aula, por exemplo, que é comum a todos nós, em qualquer idade, a pessoa às vezes está ali, ela é toda falante. Pede para essa pessoa levantar ou ir à frente da sala para ver o que acontece. Trava, porque o problema não é falar, o problema é o grau de exposição e como a pessoa lida com isso. Percebe? Então vamos caminhar. Deixa eu abrir aqui os nossos comentários e vamos ver o que é que vocês estão falando e se vocês vão botar alguma pergunta. Sejam bem-vindos todos que entraram aí, enquanto os comentários estavam fechados. E aí, até agora, alguma dúvida? Alguma pergunta? Coloca aí para mim que eu respondo para vocês. Eu tô adorando esse novo formato, gente. Vocês não têm noção de a trabalheira que deu para eu poder criar todo esse template aqui para a nossa inauguração. E eu adoro, né? Pensa que não. Aqui, eu achei uma pergunta. Opa! Kelly, nesse sentido, podemos dizer que precisamos nos vender na mente do consumidor? Aqui eu não consigo ver seu nome, deve ser Flávio, né? Alguma coisa Flávio, deve ser isso. Se não for, me perdoa, tá? É o Flávio, deve ser isso, é o Flávio oficial. Flávio, sim. Por quê? A nossa mente, ela tem a capacidade de fazer a leitura como se fosse um leitor de código de barra que a gente passa no supermercado, um scanner, com uma velocidade muito mais rápida, inconscientemente do que conscientemente. Por isso que a neurociência, o neuromarketing, eles têm sido estudados e utilizados pelas marcas numa proporção surreal.
é justamente por conta dessas questões. Até porque a gente às vezes não precisa abrir a boca para falar, né? Eu me vendo antes de chegar num lugar, né? Eu vendo o meu produto muitas vezes antes de chegar a algum lugar, porque a minha reputação, o que falam sobre mim, né, no mercado, chega antes da minha pessoa, percebe? Então, quando a pessoa está negociando, está xeretando, um dos lugares que a gente vai procurar informação de um funcionário é no Instagram, no Facebook e no LinkedIn. Então, ali eu pego o nome da pessoa que está lidando comigo do outro lado numa negociação e vou caçar essa pessoa para saber quem ela é. Por isso que eu brinquei com vocês aqui, ó, nesse post, quem é você na fila da reputação? É o Flávio, isso mesmo. Obrigada, Flávio. Quem é você na fila da reputação? O que dizem sobre você? Falam bem? A sua reputação está favorável? Então, por isso que é tratado como uma venda antes da venda. Inclusive, se a gente, aqui a gente não vai falar sobre isso hoje, mas se vocês ativarem as notificações, acompanharem o perfil, eu tô fazendo alguns testes no Reels, inclusive eu fiz um hoje antes da live sobre postura, né, sobre a linguagem corporal, porque a nossa linguagem corporal, ela nos vende sem que a gente tenha que abrir a boca. Às vezes a gente fecha uma venda num simples aperto de mão, num posicionar da cabeça, né? A Keila tá aqui, que até brincou aqui comigo, né? Chamando aqui de chiquérrima, obrigada. A Keila é uma professora do Senac junto comigo e nós conversamos muito sobre isso, porque ela, além de tudo, é fotógrafa e tem uma empresa de fotografia com drone. E nós temos um projeto que está em andamento, porque a gente fez um levantamento ali de, às vezes, 5 minutos, olha ela aí se manifestando, de 5 minutos que eu naveguei no LinkedIn, a quantidade de fotos do perfil do LinkedIn que não vende uma pessoa é absurda. Tem pessoas que estão com o pescoço tão virado para o lado que parece até que a pessoa tem um problema no pescoço. E isso é algo que precisa ser corrigido na postura, e normalmente são mulheres, precisam ser corrigido na postura feminina, porque todas as vezes que a gente inclina muito a cabeça, e a gente está falando de uma foto profissional, né? Uma foto que tem uma característica mercadológica, não é a Kelly fazendo uma pose, a Kelly fazendo uma brincadeira, não. É uma foto como se fosse um 3x4 e que ela precisa comunicar quem eu sou só da pessoa olhar. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas o LinkedIn, ele tem ali um link que vocês conseguem estudar se a foto de vocês está adequada para o ambiente ou não, se ela vai chamar mais ou menos atenção. Outras pessoas usando, né, a mão no rosto como uma pose que a gente tem visto muito comum, e que existe uma outra, como é que eu posso dizer? Um outro conhecimento técnico, fotográfico, que não é a minha praia, e que explica, às vezes, algumas das poses, assim como nós vemos, né, muitos executivos com os braços cruzados. Porém, a leitura que o nosso cérebro faz ao olhar uma imagem, e o nosso cérebro pensa por imagem, tanto que nas cavernas não foi colocado som, não foi colocado palavras, as pessoas nem sabiam que isso existia, elas desenharam nas cavernas, e é por isso que o nosso cérebro reage melhor, por isso que o Instagram, Facebook, Reels, TikTok, etc., bomba de prender a nossa atenção, porque o nosso cérebro, ele é muito mais imagético do que verbal. Percebem? Então, sim, a gente acaba se vendendo, Flávio, muito mais por conta, né, da nossa postura, antes até de negociar, do que é propriamente dito a negociação. Porque se vocês pararem para pensar, a negociação,
depois de todo o jogo de poder, tudo que acontece, né, que a gente não tem tempo para entrar aqui, mas depois disso qual é o prazo, qual é o preço, qual é a forma de pagamento, o que você vai me entregar, qual é o processo logístico, como eu imprimo, né, a nota, e onde está o contrato, etc. Boa parte, né, da responsabilidade da negociação. Antes disso, é tudo jogo de poder. Eu fiz até uma postagem falando sobre o seu poder dentro de uma reunião. Tem no um dos meus últimos posts, né, que é até um carrossel que você arrasta para o lado, mostrando para você realmente ocupar um espaço, né, o território, porque é assim que a nossa mente inconsciente ela funciona na hora de mostrar poder. Então, aquela pessoa que está ocupando um espaço maior, ela acaba sendo uma pessoa que mostra autoridade. Por que vocês acham que a mesa de um presidente é maior, que a cadeira e o encosto da cadeira de um presidente é maior? Por que a sala dele é maior? Por que o carro, quando a empresa fornece ou ele tem um carro, é maior? Por que as janelas são maiores? Porque tem essa questão nossa que a gente herdou, que a gente traz da pré-história, dos primórdios, né, do início ali da nossa convivência em sociedade, em que o território é algo que traz poder. Por isso que os países começaram a colonizar outros países. Então tem todo um fato aí por trás disso tudo. Deixa eu ver quem entrou aqui, se tem mais alguma pergunta, acho que eu parei aqui. A Natália. Não coloco mais as mãos no cabelo quando estou gravando. Boa! Boa, Nath. De vez em quando acontece, porque, por exemplo, eu tô com óculos e meu cabelo, ele tá caindo no rosto hoje. Então, às vezes, a gente empurra. Mas existe também um motivo porque a Natália tá falando isso. Ela aprendeu lá no meu curso. Eu fico super feliz e orgulhosa dela tá aplicando isso. Porque quando a gente passa a mão no cabelo, a gente está se auto-acariciando, como se fosse uma babá ou os pais fazendo um carinho quando a gente está se sentindo com medo, desconfortável. Então tem coisas fantásticas, gente. Tem tanta coisa boa para colocar nesse perfil novo, mas não vai dar tempo da gente falar tudo aqui. Deixa eu ver aqui quem mais que entrou. Olha lá. O El Flávio disse: top, muito bom, excelente trabalho, parabéns pelo conteúdo, obrigada. Obrigada a você, querido. Obrigada por estar aqui conosco. Então, olha só, eu vou fechar de novo os comentários e vou pro ponto 4. E aí já eu abro. Sejam bem-vindos e boa noite a todos que entraram aí nesse último minuto. Vamos lá desativar aqui os comentários e deixa eu trocar a nossa imagem para a imagem 4. Muito bem. O seu protagonismo é comunicável. E por isso ter um perfil nas redes sociais é fundamental. Entender de comunicação é imprescindível. Então aqui eu pego 2 momentos, né? Um deles dizendo que para você ser protagonista, não só no mercado de trabalho onde você atua, mas na sua vida, você sair dos bastidores, realmente você estar à frente ali das suas decisões, você precisa da comunicação. E hoje um dos meios de comunicação que leva essa mensagem para as pessoas, para os possíveis consumidores, são as redes sociais. Porque é onde a gente tem a nossa carinha, é a nossa vitrine. Né, é onde a gente consegue fazer um conteúdo como este, que seria de repente um bate-papo, uma reunião ou uma aula presencial, dentro de um ambiente virtual em que as pessoas podem assistir nesse momento, ou que depois vai ficar gravado, podem assistir no momento posterior, a hora que for mais adequado, ou até assistir novamente para anotar alguma dica, percebe? Então, quando a gente fala que a gente precisa ser protagonista, não basta ficar nos bastidores, se sentir protagonista ou de repente ser uma pessoa de destaque, se nós não comunicarmos isso. Há uma necessidade da gente conseguir vender a nossa imagem. E aí a gente conecta com o primeiro ponto, né? Que é o tema, né, da live, que realmente eu preciso me vender antes de vender qualquer outra coisa. Porque o produto, quando a gente chega para falar sobre um produto, a pessoa está pensando no racional.
E já foi comprovado, né, que tem até um livro que fala de venda para a mente não... Ai, como que é o nome? Tá aqui, gente, espera aí. Deixa eu pegar aqui que eu vou dividir isso com vocês. Venda à mente, não ao cliente. Aqui, ó. Jürgen Klarik. Venda à mente, não ao cliente. Por quê? E isso bate exatamente com a pergunta que o El Flávio fez. Quando a gente está vendendo alguma coisa, se a pessoa comprou a nossa imagem, se a pessoa comprou o nosso discurso, se a pessoa comprou a nossa aparência, se a pessoa comprou a nossa fala, o que a gente traz depois é um detalhe. Até porque a pessoa normalmente quando está num processo de negociação é porque ela já tem a demanda por aquele produto e aquele serviço. E ela já entendeu que aquilo ali, já trouxe para a consciência que aquilo ali é importante para ela. E então a negociação ela fica muito mais fluida. E aí eu vou abrir aqui de novo para ver o que é que vocês estão falando e se tem alguma pergunta. Boa noite a todos, sejam bem-vindos, quem está chegando. Eu falei que se a gente chegar a 20 aí, ó, que já foi, já voltou, eu vou deixar esse material com vocês. Eu posto e vocês vão ter acesso aí a esse conteúdo. Fechado? Bora lá, encaminhe isso daí pro pessoal que a gente ainda tem 2 tópicos para conversar e a gente ainda vai ver se tem perguntas aqui para que eu possa responder. Aí que tem a Natália, o El Flávio, as 2 Natálias na realidade, né, a Keila, que estão aí comentando o tempo todo. Agora entrou aqui a Dai, seja bem-vinda. Muito bem, então vamos lá, eu vou trocar aqui a telinha novamente. Sara, seja bem-vinda. E vou colocar aqui no item 5. E deixa eu ver aqui se fica muito ruim. Deixa eu só fechar o comentário para ler isso com vocês e a gente já volta. Então, olha só. Essa é uma ideia que eu defendo muito, né? Defendo na minha metodologia, defendo no meu trabalho, defendo no meu dia a dia e defendo praticando também. Comunicar é diferente de falar bem, né? No exemplo que eu dei da sala de aula, é um exemplo clássico disso. Tem muitas pessoas que falam bem, mas que não comunicam bem, porque a comunicação, gente, é algo mais amplo. Comunicar, nós temos vários tipos de comunicação, né? Nós temos uma linguagem corporal, nós temos uma linguagem verbal, nós temos uma linguagem escrita. Então, nós temos um conjunto de elementos que comunicam a pessoa como um todo. E é isso que muitas vezes as pessoas pecam. E aí eu vou dizer para vocês por quê. Às vezes as pessoas pensam, me veem falando sobre comunicação e eu já ouvi, né? A pessoa vira para mim e fala assim: ah, mas eu falo super bem, eu me comunico bem. Pausa, né? E na realidade não. Às vezes a pessoa ela tá conversando, ela tá falando alguma coisa, só que o corpo dela tá mandando uma mensagem completamente o contrário. E vocês sabem qual é o grande problema? Vamos ver se vocês sabem me responder aqui. Eu vou abrir aqui o chat para vocês. Vocês sabem me responder qual é o grande problema de quando a gente acha que a comunicação tá saindo e ela não está? Quem arrisca colocar aqui para mim? Não tem certo e errado. Eu vou ler e vou aproveitar até a resposta de vocês para comentar. Vocês acham que a comunicação... Deixa eu ver se apareceu alguma coisa aqui. Vocês acham que qual é o maior problema, né? Quando uma pessoa acha que está comunicando e não está. O que é que vocês acham sobre isso? Vamos lá, nosso tempo está terminando, nós vamos encerrar em alguns minutinhos, quero ouvir vocês. O Flávio colocou, na minha visão, quando o resultado que estou buscando não vem. Que mais?
O resultado é sempre um indicador, né, Flávio, de que a gente está conseguindo ou não. Mas tem um detalhe um pouquinho anterior a isso daí. Vamos ver aí se o povo responde mais alguma coisa. Vai, gente, digita aí, bora participar. Aproveita esse momento. É tipo consultoria ao vivo. Vamos ver se entra mais alguma coisa. O Rafa tá colocando aqui que a mensagem pode ser interpretada errada, também é uma das questões, mas ainda tem um ponto aqui em específico. Deixa eu só ver aqui se entra mais alguma coisa. Adoro provocar vocês. E aí o pessoal fica pensando e acaba digitando. Vai lá, escreve. Depois não sai os comentários na gravação, tá? Tem gente que tem receio até de expor essas ideias, né, por escrito. Bora lá. Aqui é um lugar para dar voz à opinião de vocês. Acho que não entrou mais nada. Vamos lá. Então, muito bem. Nós falamos no início, né, e aqui ao longo da nossa live, sobre uma palavra extremamente importante. Na realidade, duas, que uma complementa a outra: credibilidade e confiança. Quando a pessoa olha para mim, me vê falando uma coisa e o meu corpo não fala a mesma linguagem, isso gera um desconforto no inconsciente dela, alguma coisa fica estranho. Vocês já devem ter ou passado por isso ou ouvindo alguém falar: puxa, até achei interessante o que a pessoa falou, mas tem alguma coisa ali que não bate, tem alguma coisa ali que não me convenceu. Porque existem duas mensagens que uma não conversa com a outra. A gente chama isso de incongruência. Por isso que se comunicar bem é diferente de falar bem. Nós temos professores, vendedores, diretores, pessoas de tudo quanto é tipo de classificação e excelentes classificações em que o fato de falar bem, a pessoa de repente ignora que necessita um desenvolvimento dessa soft skill, dessa habilidade, que é uma das habilidades mais mencionadas pelo LinkedIn nos últimos anos em todas as pesquisas que vocês forem procurar sobre o que é necessário para ser um bom candidato, o que é necessário para se candidatar a vagas de cargos mais elevados, a comunicação ou uma derivação da comunicação sempre vai estar presente. A pesquisa mais volumosa, né, em termos de quantidade, que o LinkedIn fez, que é onde tem as vagas e profissionais de todas as empresas no mundo, foi feita em julho do ano passado, com acho que são 17 milhões de vagas que eles tinham anunciadas naquele momento, e a comunicação e algumas derivações da comunicação aparecem como os tópicos, né, as soft skills mais solicitadas pelas empresas. Então, muita atenção nisso daí. Pegando aqui, né, o que o Flávio e o Rafa colocaram, quando a gente fala da questão da incongruência, a minha incongruência, aí sim, antes vem a questão da desconfiança e antes vem a questão da credibilidade, e aí esta incongruência traz o que o Rafa chamou aqui de mensagem interpretada errada. Porque eu posso interpretar corretamente ou não, mas tem alguma coisa ali que faltou, que não me convenceu. Já aconteceu comigo de eu falar: puxa, aquele vendedor, ele me passou todas as informações, mas tem alguma coisa ali que não me convenceu. E eu ir numa outra loja, de repente, que vende a mesma coisa, até a mesma marca do produto, só que com um vendedor diferente, comprar de outra pessoa. Porque quando há uma luzinha amarela que acende no nosso cérebro dizendo que existe uma incongruência, que aquilo ali não tá batendo, a gente fica receoso, e quando a gente fica receoso, a gente dá um passo atrás e não fecha a venda. E aí sim vai bater naquilo que o Flávio colocou, vai impactar diretamente nos resultados. E eles podem ser de vendas ou não, pode ser de outros indicadores que a empresa tenha. Então é muito importante que vocês tenham, né? Deixa eu tirar aqui agora a imagem.
Parar de compartilhar, agora sim, agora eu tô grandona aqui, ó. Aqui, ó, dominando o espaço, lembra do território? Então é muito importante que a gente saiba quais são os indicadores, né, que tem ali o nosso sucesso, a nossa venda, mas partam sempre do princípio que todas as vezes que a minha imagem ela comunica de forma congruente, eu potencializo. É como se eu tivesse colocado, pensando em texto, como se eu tivesse colocado em caixa alta, né, letra maiúscula, como se eu tivesse colocado um negrito sublinhado, feito estrelinhas naquela palavra ou naquela frase. Então, quando eu tô congruente com aquilo que eu tô falando, eu potencializo o convencimento que eu tenho em relação àquele assunto, àquela argumentação, tá? Sejam bem-vindos. Oi, Shirley, Gu, Marcos, sejam todos bem-vindos. Nós estamos aí quase no final, então eu vou abrir agora para perguntas. Quero saber aí quais são as perguntas que vocês têm relacionado a essa questão de comunicação. Lembrando que comunicação, ou a falta dela, né, a ausência dela, ou a inabilidade de se comunicar bem, ela gera conflitos, tanto em casa quanto no trabalho. E no trabalho as consequências, elas são às vezes, a gente não consegue, elas são incalculáveis, né, a gente não tem noção das consequências que podem ocorrer em função dessa inabilidade nossa. Bora lá, vamos ver. Quem tem aí alguma pergunta ou algum comentário? Enquanto vocês escrevem, eu vou contar para vocês o seguinte. Eu tô com alguns convites feitos para alguns profissionais muito feras, que são amigos de mercado, professores, pessoas de altíssimo gabarito. Oi, tia! Aí, ó, minha tia entrando, ó, o povo todo prestigiando. Sejam bem-vindos. Nós temos aí. Eu ainda não tenho a data, tá? Mas nós vamos ter alguns convidados aí nos próximos dias. Segunda-feira tá praticamente certo, mas talvez tenha uma live extra agora nesta sexta. Vamos ver se a pessoa vai poder aceitar. E nós vamos ter um outro convidado que eu conversei com ele hoje, um pouco antes da nossa live, então ainda não sei a resposta, que ele é um doutor em comunicação e ele é especialista em neuromarketing, então vai ser fantástico trazer esse conteúdo aqui para vocês. Muito bem. Alguma pergunta? Vamos lá. Ou algum comentário? Legal, né, Nath? Vamos ver se vocês têm aqui alguma coisa para complementar, senão a gente vai encerrar. Nós já falamos aí quase 50 minutos, vê como passa muito rápido, se não tem um roteiro. E aí, gente, fica até uma dica, né, para vocês. Às vezes as pessoas falam, puxa, eu me perco na hora de falar, de expor as minhas ideias. Eu dificilmente me perco, mas... Olha aqui o roteiro, tanto no celular aqui do lado, quanto eu fiz as telinhas, poderia ser uma anotação de qualquer forma, e eu fiz aqui a telinha do celular para ir mostrando não só para vocês o roteiro, quanto para mim também, como se fosse um slide numa apresentação, percebe? Ah lá, a Nath já falou que vai estar aí nos próximos, muito bem. Então, se não entrar nenhum comentário ou nenhuma pergunta, eu vou me despedir de vocês, vou deixar essa live aqui salva para que vocês todos possam assistir, né? Ou até comentar com os outros. O Sérgio entrou aqui, já falou, né, que se ele podia dizer que eu sou linda. Pode sim, tô bonita mesmo, né, o Sérgio? Ainda mais com esse filtro aqui, ó, que tira todas as imperfeições, fica perfeito. Aqui, ó, o Bruno colocou. Me lembrei da época que trabalhava no shopping, foi a mesma época da faculdade. O Bruno é um aluno meu, querido, que eu dei aula para ele há muitos anos. Você lembra quantos anos atrás, Bruno? Foi na mesma época da faculdade. Você conhecer o produto que você trabalha, você se sente confiante, passa essa confiança para o cliente. Ó, o Rafa colocou aqui, ó, parabenizar o conteúdo e a forma com que foi passado, conseguir trazer para a minha realidade. Ai, que ótimo, Rafa. Depois manda mensagem que eu tô com saudade. O Bruno colocou aqui, ó, isso faz toda a diferença para fechar uma venda ou um serviço.
O Bruno eu não lembro o ano, mas eu acho que deve ter pelo menos, aí tem mais de 10 anos que eu dei aula para ele na Drummond, não é isso? 9, ó lá. A gente ainda falou esses dias das fotos, né, que eu postei de vocês. Muito bem. Ah, gente, olha, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês, de reativar esse quadro. Vocês sabem que eu adoro falar, então se deixar eu ficaria aqui a noite toda, mas a nossa live ela cai. Então nós vamos aqui voltar ou na sexta ou na segunda, ou até nos dois, mas eu comunico vocês. Aí eu vou pedir um favor para vocês bem importante para mim, que é um jeito de vocês me ajudarem. Sigam a página nova e coloquem as notificações. Assim, todas as vezes que tiver uma live, vocês ficam sabendo e me ajudam a divulgar. Trato feito? Negociação agora. O Gus colocou aqui, ó, trabalhando agora, entendo que a relação da fala assertiva é muito importante. Exatamente. O Sérgio colocou aqui parabéns e a Nath colocou sucesso, Kelly. Sucesso pra gente sempre, porque o sucesso de um, ele sempre puxa o sucesso do outro, né, Nath? A gente tem essa mesma crença, eu sei disso, então a gente sempre se ajudando. Então, gente, eu me despeço. Uma ótima noite para todos vocês, um grande beijo, um prazer muito grande de estar aqui com você. Olha lá, o Bruno complementou, 9 anos que me formei, faz quase 11 anos, na verdade. Olha lá, tá vendo? Já aumentou. São 11 anos atrás que a gente esteve juntos aí por, eu não sei se foram 6 meses ou um ano, né, Bruno? Eu não lembro se era semestral ou anual. Parabéns pelo conteúdo, muito bom, e isso nos faz querer mais. Essa é a ideia, meu querido. Bora lá, já tem aí temas prontos para as próximas. Então, gente, boa noite, grande beijo para vocês. Tão bom dividir, né, essa felicidade, o sucesso, a realização de projetos como esse. Vocês sabem que não é fácil organizar tudo, preparar tudo, separar um tempo. Eu tô muito feliz aqui por vocês terem ficado comigo quase 1 hora, até porque se a gente estivesse conversando em algum lugar, ficar ouvindo, né, e conversando com uma pessoa por 1 hora, realmente é porque a pessoa está interessada. Então eu tô muito feliz com vocês que ficaram aqui comigo no digital, tendo tanta concorrência aí nessas bolinhas do lado. Beijo para vocês, fiquem com Deus. Até mais. Beijo, tia, obrigada. Olá, que bom que você gostou. Beijo para todos. Obrigada, Valéria. Ah, que bom ter você aqui, querida. Não tinha te visto. Grande beijo. Quem eu não vi algum comentário, eu vou postar depois o vídeo. Aí vocês podem comentar lá comigo, tá? Um beijo.